À frente da maior e mais antiga, fundada em 1929, Organização de Direitos Civis da Comunidade Hispânica, Juan avalia que, se implementado, o discurso do republicano pode levar à perda de status de refugiados e à consequente expulsão deles. Estamos falando sobre voltar aos anos 1940, onde você tem campos de internamento japoneses, por exemplo, diz a reportagem, referindo-se ao período pós-ataque de Pearl Harbor pelo Japão na Segunda Guerra Mundial, em que os EUA retiraram mais de 120 mil cidadãos de origem nipônica de casa e os levaram a esses campos para servir ao exército americano. Pergunta: a votação de latinos em Donald Trump neste ano representou um recorde de votos dessa parcela da população para um candidato republicano desde 1976. O que explica isso? Juan Proaño. É preciso separar algumas coisas. Pude analisar alguns dos dados de votação. O que vimos efetivamente foi que as mulheres votaram nas mesmas taxas que em comparação a 2016. Foi o voto dos homens latinos que mudou. Analisamos isso tanto em comparação com 2020 quanto com 2016, porque Trump também estava concorrendo contra uma mulher, Hillary Clinton. A maior mudança foi em relação aos homens hispânicos. Vimos indícios disso desde 2016, principalmente no Texas, na fronteira sul. Já havia indicadores de que ele estava se saindo progressivamente melhor com o voto latino. Conversamos com muitos dos pesquisadores e eles estavam confiantes de que Kamala iria ultrapassar 55% no voto latino, e isso não ocorreu. Ela teve talvez 52% ou 53%. Trump não venceu a maioria do voto latino, ainda estava abaixo de 50%, mas venceu com uma maioria esmagadora de homens latinos. Fez isso em todo o país e mudou significativamente o voto latino. Essa mudança está relacionada ao discurso da direita? Tem alguma ligação com religião? Há uma grande diversidade da população latina nos Estados Unidos. Você tem que começar a distinguir os que são cidadãos dos Inerchemiwa ou têm residência daqueles que estão em situação irregular. Você pode viver aqui, trabalhar aqui, ter casa e filhos que são cidadãos nascidos nos Inerchemiwa, mas se você é indocumentado, você não pode votar. Ponto final. Eles não têm voz. Então, sobre a votação, você está falando com latinos nascidos nos ECNDU, que estão aqui há gerações. E há definitivamente uma grande divisão entre o pensamento desses dois grupos. Muitos latinos apoiam conter o fluxo de imigração na fronteira. E minha sensação é que muitas pessoas não acreditam necessariamente que Trump vá realmente deportar 10 milhões de pessoas. Da mesma forma que ele disse que ia construir um muro e que o México ia pagar por isso, isso nunca realmente aconteceu. Então, a vitória está ligada à retórica que ele estava espalhando durante a campanha. A mensagem sobre a economia certamente atingiu muitas pessoas. O SR acredita que Trump vai levar as promessas adiante? Tenho certeza de que ele vai passar no Congresso a reforma da imigração. E o que estamos potencialmente olhando seria algumas das políticas de reforma de imigração mais restritivas que já vimos. 10 milhões de pessoas em situação irregular é um número realmente grande. Estimativas de grupos de política de imigração calculam que custaria até os 900 bilhões de dólares deportar 1 milhão de latinos dos Estados Unidos. Quem vai pagar por isso? Não temos pessoas suficientes para fazer a aplicação da medida, a menos que ele esteja mobilizando o exército, o que também é ilegal. Ele está dizendo que vai usar o exército. Ele está dizendo muitas coisas. Está falando de ir atrás de cidadãos naturalizados e desnaturalizá-los, por exemplo, e depois deportá-los. Não podemos tomar nenhuma atitude agora. Temos que ver o que ele vai fazer. Apesar desse discurso, Barack Obama deportou mais gente no governo dele do que no primeiro de Trump. Como eles se diferenciam? Obama deportou cerca de 3,6 milhões de pessoas. Mas isso era uma porta giratória. As pessoas entravam e saíam na fronteira. Não é como se ele tivesse montado campos de detenção, campos de internamento
e ido procurar as pessoas para deportar. O que Trump está falando é muito diferente. Estão falando em envio de pessoas para igrejas e escolas, em entrar em cidades santuário, por exemplo, e fazer uma aplicação em massa lá. Então você está falando sobre voltar aos anos 1940, onde você tem campos de internamento japoneses. As pessoas não estão necessariamente preparadas para esse cenário. Veremos qual será a resposta pública quando esse momento chegar. P. O que mais preocupa o senhor? JP. A definição do que chamam de ilegal. Se você é um beneficiário do DACA, sigla em inglês para a permissão temporária de trabalho a imigrantes que chegaram aos Ibracleprúnia com menos de 16 anos, está legalizado. Se você tem TPS, sigla em inglês para status de proteção temporário, que oferece residência a pessoas oriundas de países afetados por guerra ou desastre natural, ou que sofram riscos em sua nação de origem, ou seja, se é um asilado, se é um refugiado, você está legalizado, mas eles, aliados de Trump, se referem a todas essas pessoas como ilegais. Todos os haitianos que vieram como refugiados podem ter seu status removido. É disso que Stephen Miller, nomeado por Trump para ser assessor na Casa Branca, está falando. Raio X. Juan Proânio, 51. Nascido em Miami, desde 2023, é CEO da Liga dos Cidadãos Latino-Americanos Unidos, LULAC, na sigla em inglês. É cofundador da Plus 3, uma empresa de tecnologia que atende a organizações sem fins lucrativos. É formado pelo Borough of Manhattan Community College, BMCC. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Sua presença aqui é muito importante para mim e ajuda demais o canal a crescer. Até o próximo vídeo.